Olá, alunos! Hoje eu falarei sobre curvas paramétricas no plano complexo. Podemos descrever os pontos Z complexos numa curva C através de uma função de valor complexo de uma variável real t, denominada parametrização. Bom, parametrização não é desconhecido de vocês, já que estudaram isso em cálculo vetorial. Então, essa aqui é uma parametrização. Z de t igual a x de t mais y de t. Isto é, z igual a x mais y, onde x e y depende da variável real t. T, neste caso, varia entre a e b. Então, para cada t, temos um ponto sobre a curva. Z de t pode ser interpretada como uma função vetorial bidimensional. Ou seja, para cada t, podemos associar um vetor. Aqui temos o ponto inicial em t igual a A, é o vetor posição, z em t igual a A, que é o ponto inicial, ou vetor, e no ponto final, em t igual a B, temos o outro ponto, ou vetor, localizado aqui ao final da curva. Uma curva que a gente vai falar bastante utilizado aqui, vai ser a circunferência. Temos essas duas equações paramétricas, que também são conhecidas por vocês. X igual a R, cosseno de t, y igual a R, seno de t. T variando de 0 a 2π. Isto é uma circunferência de centro na origem e raio R. Podemos escrever desta forma. Mas a forma mais utilizada aqui no curso é a forma exponencial. R vezes Z elevado a I, T. T variando de 0 a 2π. Então, anotem esta parametrização. Isto aqui quando a circunferência é de centro na origem. Se a circunferência é de centro em Z0, a parametrização é Z igual a Z0 mais R vezes Z elevado a IT. T variando de 0 a 2π. Bom, para uma circunferência de centro na origem e raio R, podemos ter diversas formas de parametrizar. Aliás, que para qualquer parametrização, podemos dizer que essa parametrização ela não é única. Tá? Esse aqui é só um exemplo de uma circunferência de centro na origem e raio R. Temos aqui três tipos de parametrizações. Essas parametrizações não vai interferir no resultado final da integral que falaremos daqui a pouco. Então, temos aqui a primeira parametrização, que eu havia dito. A segunda, o e está elevado a 2πi vezes t, t variando de 0 a 1. O terceiro, e está elevado a πi t dividido por 2. O t variando de 0 a 4. Observe que se eu pego t igual a 2π na primeira parametrização, t igual a 1 na segunda parametrização, t igual a 4 na terceira parametrização, se refere ao mesmo ponto. Curva suave. Uma curva suave no plano complexo diz ser suave se z' de t for contínua e diferente de zero, no intervalo onde t varia de A até B. Então, temos aqui uma curva parametrizada, curva C parametrizada. O ponto inicial é Z
em t igual a A e o ponto terminal é o ponto Z em t igual a B. É uma curva suave, pois o vetor Z', que é o vetor derivada de Z, ele é contínuo, ou seja, ele não muda bruscamente a direção e o sentido do vetor. Quando a curva não é suave, caminhando aqui, a gente observa que o vetor Z', em algum momento, ele vai mudar de direção e sentido bruscamente. Então, esse ponto é chamado de cúspide. Então, esse aqui é um exemplo de uma curva não suave. Podemos ter muitos exercícios aqui, a gente vai comentar sobre curva suave por partes. Tá? Então, isso aqui é uma união de curvas suaves. C1, C2, C3, C4 são curvas suaves. Você realizando essa união, nós temos aí uma curva suave por partes. Então, a tangente Z' muda de direção continuamente, exceto nos pontos de união das curvas suaves. Então, uma curva suave por partes também é denominada contorno, percurso ou caminho. Curva fechada simples. O que é uma curva fechada simples no plano complexo? Então, uma curva fechada C no plano complexo é simples se não possui autointersecção, exceto no ponto final, ou seja, onde o Z em t igual a A coincide com o Z em t igual a B. Isso aqui é um exemplo de uma curva fechada simples. A segunda figura é uma curva fechada não simples, porque ele tem um ponto de intersecção ali. Ó. Então, forma esse laço. Formando esse laço, a curva deixa de ser simples.